Uma dinâmica típica que se vê dentro da medicina, por exemplo, é quando vem Galeno. Galeno fala assim, o importante é olhar para a doença. Então ele olha para a doença, para o pedaço do indivíduo que está com problema. E aí ele deixa de dar valor ao doente, que aliás é a medicina que nós temos hoje. Então, por exemplo, a medicina hoje não se olha para o ser humano, olha-se para a doença, olha-se para o corpo, mas ninguém dá valor ao ser humano que está lá. Quando Hipócrates falava assim, o poder de cura está dentro do ser humano. E Galeno fala assim, o poder de cura está comigo, eu te curo. Eu, médico, te curo. Aí você fica passivo, aí a partir daí que ficou paciente. Não é mais um cliente, é um paciente. Você fica passivo, eu faço com você o que for necessário, que eu imagino que tem que ser feito. Porque o poder de cura veio para mim, eu tirei de você. Essa divisão foi seguindo pela Idade Média e foi interessante. Na Idade Média, teve uma grande divisão, que era assim, o corpo ficava para os médicos, a alma ficava para a igreja. Então assim, ora, não, isso é problema do corpo, então vai no médico. Aí chega no médico e fala, não, isso não é problema do corpo, vai para a igreja, porque isso é problema da alma. Aí ele ficou dividido, então tinha dois locais diferentes, dois locais. E aí ficou essa grande divisão da matéria e do ser humano. E na Idade Média isso aí avançou, até chegar numa fase que ali no século XVI, século XVII, aí a dinâmica era assim, quando se olhava para uma pessoa, o corpo da pessoa, então olhava-se o quê? É uma máquina, o corpo é como uma máquina. E essa época, então assim, olhava para o corpo assim, como se fossem engrenagens. Interessante que tinha, essa época foi a época de Descartes, René Descartes, ele tem uma frase que ele falava assim, ó, suponho que o corpo não é senão uma estátua ou máquina. Todas as funções que atribuo a essa máquina seguem-se naturalmente da pura disposição dos seus órgãos, da mesma forma como ocorre como os movimentos de um relógio. Então é assim, é como se fosse um relógio, é uma máquina que está lá, as coisas, as engrenagens estão ali. E essa era a visão dessa dinâmica. Isso aí foi chamado de mecanicismo cartesiano. Então eu penso, logo existo, eu estou pensando, o sentimento foi jogado na lata do lixo. Então essa época ficou assim, tudo na matéria, tudo calculado, tudo certinho, é matéria. E aí tem vários ícones dentro dessa época, pessoas maravilhosas, inteligentíssimas, que era a visão da época. Então você vai ver Galileu Galilei, você vai ver Copérnico, você vai ver o Descartes mesmo, Francis Bacon e o Isaac Newton. A física newtoniana é bem em cima da matéria. Então, e essa visão, ela foi levada até para o corpo humano. Por exemplo, por que hoje em dia tem médico de vários pedaços do corpo? Se você tem problema de rim, você vai para o néfro. Dependendo, é uro. Não é nem néfro, é urologista. Se é de estômago, então é gastro. Se é de fígado, daqui a pouco é hépato. Ah, se é problema de pulmão, é o pneumo. Ninguém olha o corpo humano inteiro. Então é dividido em pedaços. E aí o corpo humano foi colocado assim. Inclusive esse mecanicismo cartesiano, ele até deu certo, entre aspas, quando está vendo o aparelho circulatório. Só que as outras dinâmicas, os outros sistemas não funcionava. Então essa filosofia, esse jeito de olhar não dava certo. Aí o que aconteceu? Lá no século XVIII, aí vem o Lavoisier, e o Lavoisier começou a ver o quê? A bioquímica. E aí ele começou a ver os processos químicos que existiam no corpo. Então existiam dinâmicas importantes que eram químicas, de repente não era mais a matéria. Então veio uma novidade e isso aí foi. E aí no século XIX tem uma coisa que eles chamam de movimento romântico. Nesse movimento romântico, para variar, o que eles fizeram? Pegaram as ideias aristotélicas. Lá de novo, quando Aristóteles falava a matéria e a essência. E aí começou. Aí teve o poeta, o Immanuel Kant, aí tem o Goethe, que aí começava a falar assim, a morfologia, a forma, mas num ponto de vista dinâmico, que é um movimento, a interação. E aí resgataram o quê? A natureza. O indivíduo com a natureza. Então que tem uma forma, que essa forma que é móvel, essa forma vai se movimentando e também muda, mas tem um padrão de relação dentro de um grande todo organizado e
harmônico. O que é esse grande todo organizado e harmônico? A natureza. Isso aqui é o que Hipócrates falava lá atrás. Aristóteles, Platão já colocava isso. Interessante, né? Parece que tem época da medicina que a gente, na medicina ou na vida, que a gente entra numa sombra. Parece que entra na sombra e depois parece que as pessoas estão inventando coisas novas, não estão pegando aquilo que era do passado.